Bom, então vamos ver o que interfere. Eu já falei, então, que tem que ter minimamente, quer conversar, tem que ser validado pela agência sanitária local. Bom, será que perfusão interfere? A gente já comentou, né? Mas eu não mostrei o dado. Aqui está o dado. Estudo aqui de 2023, recente, comparando 4 marcas boas em pacientes críticos em uso de vasopressor. Tem uma das marcas que ela detecta 100% da hipoxemia. Primeiro slide, lembra, né? Oxímetro serve para avaliar hipoxemia. E algumas outras marcas têm uma interferência maior ou menor na detecção desse nível de hipoxemia. Então, ou seja, existe sim uma limitação do método, mas existe uma variabilidade sim entre as marcas, tá? Então, baixa perfusão interfere? Sim. Posso ter interferência e ter um fenômeno de hipoxemia oculta relacionado à baixa perfusão? Sim. Meu oxímetro é validado para baixa perfusão? Não sei. Pega o seu oxímetro, procura no Google. Esse oxímetro que eu estou utilizando é validado para baixa perfusão? Ah, não achei no Google. Entre em contato com o fabricante e veja se tem. Tá? Bom, será que o grau de hipoxemia interfere? A gente falou que isso simula, né, entre 70 a 100. Vamos dar pesos semelhantes para cada uma das décadas? Aí a gente vê isso aqui, né? Ó, 6 oxímetros diferentes. Algumas dessas marcas estão disponíveis no Brasil. Essas medidas aqui, ó, nesse contexto aqui, eu estou bem, né? Estou variando super pouco, aqui está tudo certo. Ó. Errado aqui para cá não é um problema. Estou aqui de 90 a 100. Eu não me incomodo se o seu oxímetro está falando que você está 95 e na verdade está 93. Então, isso não coloca a vida em risco do paciente. Ou então, não, olha, esse aqui ele está 94, mas na verdade está 90. Não me incomodo também. O paciente está seguro. Olha, aqui está falando que está 100, mas na verdade ele está 96. Não tem problema nenhum com isso. O meu problema está aqui, ó. É você ter um valor que, na verdade, o problema é muito maior do que você está vendo. Ou seja, o paciente está muito mais hipoxêmico. Então, entre aspas, você estaria subtratando. Agora, aqui em cima, de novo, a hipoxemia oculta. Esse cara aqui está 97, quando na verdade ele está 77 no hemoxímetro, ou o oxímetro calibrado, vamos dizer assim. Esse paciente está 90% e na verdade está 70%. Gente, são 20 pontos de diferença. Isso é muita coisa. Você achar que o paciente está 92%, ele está 72%. Isso é igual a hospital ou tratamento, ambulância. Você não pode durando 70% indefinidamente. Tá? Uma coisa é você estar lá, olha, não, agudamente, 1 minuto, 2 minutos, não tem problema essa hipoxemia, mas a gente sabe que níveis baixos de hipoxemia por tempo prolongado aumentam a mortalidade do paciente. Então, grau de hipoxemia interfere? Interfere, a gente vai falar mais do grau de hipoxemia, tá? Aqui é um estudo de bancada, não é em paciente. Ele testou várias coisas. Eu vou me ater também só ao dado que me interessa no momento, que é se o movimento interfere. Então, aqui é esse gráfico. Aqui tem dois pontos importantes. Essa marca é igual a essa marca é igual a essa marca é igual a essa. Eles só são dispositivos diferentes. Então, o primeiro ponto que a gente pode pensar é o seguinte, ó, porcentagem de erro. Essa primeira marca, ela erra 80% das vezes, né? Quando você troca por um outro tipo de dispositivo, que é o de mão, esses daqui são os de dedo, esses daqui são os de mão. Quando você troca para o de dedo, ó, ele baixa, mas ele ainda é bem ruinzinho, né? 54%. Quando eu tenho 57%, quando eu baixo para o de mão, eu caio para 3%. E quando eu tenho 42%, eu caio para o de mão, eu caio para 10%. Então, isso talvez, minha conclusão, é uma coisa naquele de dedo que a gente tem, quando você mexe, você está mexendo o sensor, você está mexendo o receptor e está mexendo o processador. Quando você mexe o de mão, é só o sensor, o processador está fora. Então, por isso que é esperado que o de mão vá melhor nessa condição de movimento extremo. De novo, estudo de bancada, não estudo com paciente. Normalmente a gente estressa além do fisiológico, mas veja que existem marcas que vão melhor, muito melhor do que outras marcas. Se ninguém me perguntar, não vou falar qual que é a marca desse, mas vocês já devem imaginar qual que é essa marca aqui, que erra só 3%. Então, movimento interfere. Rui, será que isso é verdade? Aqui dá os devidos créditos, né? Aqui é um paciente pediátrico, veja um oxímetro saturando 95%, um outro equipamento mostrando aqui 89%. Isso é uma foto do Gustavo Holguin, que é um fisioterapeuta lá da Argentina.
Aqui agradeço a Cris Risato, uma fisioterapeuta, compartilhou essa foto. Veja que aqui, né, ó, 99, 89 e 84. Aí você pode fazer uma média, né? Talvez, né? Ó, vamos fazer uma média, na média tá bom. Né? Então, assim, e isso ela colocou esse comentário, né? Assim, você vai acreditar em quê? Né? E normalmente, quando você está no domicílio, isso é um problema. Por quê? Porque, e aqui eu trago a família, o papel do familiar, que chega e fala assim: não, o seu oxímetro é ruim, o meu sempre dá mais. Né? Não, deixa eu colocar aqui que o meu sempre dá melhor. E isso é um problema, porque às vezes o melhor está escondendo um problema bem importante. E ele está deixando de tratar o paciente. A gente vai falar isso também nos próximos slides. Quem quiser ver exatamente como é o teste, um dos testes que a Anvisa faz, tem aqui o QR Code, pode escanear, tem lá na página da Nunin também, comparando, né? Então, aqui são duas marcas, a gente simula a hipoxemia, basicamente também, de novo, entre aspas, como se respirasse no saquinho, e eu fico controlando o quanto de oxigênio eu coloco nesse saquinho. Então, eu consigo controlar os gases que o paciente está recebendo e você simula. Então, isso é um dos testes que a Anvisa, o FDA, as agências reguladoras, elas fazem para testar. Né? Então, veja aqui, alguns oxímetros detectam essa hipoxemia, o tempo de resposta é muito mais rápido, e outros ficam congelados. Aliás, alguns oxímetros têm no seu manual faixa de operação, 92 a 100%. É uma delícia isso, né? O oxímetro conta a depressão, né? Vai, deixa eu ver se eu estou bem, você coloca lá, você nunca vai estar abaixo de 92%. É sensacional isso. Então, cuidado, gente. Comprar um oxímetro, e esses são os extremamente baratos, olha lá, faixa de operação. Alguma coisa que tem uma faixa de operação de 92 a 100 não serve para tratar paciente, tá? Então isso é bem importante, que é basicamente esses daqui do exemplo, né? Veja que ele congelou em 95. Esse aqui é um estudo recente de abril de 2024, né, da eBiomedicine, essa revista é do grupo Lancet. E aí, o que os caras fizeram? Será que hipoxemia e tonalidade de pele interferem? Né? Então, eles criaram 9 grupos e eles deram o mesmo peso para cada um desses grupos. Lembra que eu falei, né? Indivíduo saudável, 10 indivíduos de pele branca, mão aquecida e condição de normalidade. Aqui eu estou colocando um fator, que é a tonalidade da pele. Quando eu dou o mesmo valor ou o mesmo grau de peso, né? Quando eu dou o mesmo peso de avaliação para cada um desses intervalos nas 3 cores de pele, bom, a Anvisa fala que essa média aqui, que não é a desvio, ele na verdade é uma média quadrática. Aí a gente vai precisar depois de uma live só para explicar o que é média quadrática, e talvez seja bom ter um estatístico perto, né? Mas enfim, é, a média quadrática é como você pegar a curácia, levar ao quadrado, somar com a precisão ao quadrado e tirar a raiz quadrada, entendeu? Eu não, mas é isso, tem que dar abaixo de 4. E aí, esses 3 marcas aqui, elas estariam fora da validação da Anvisa, né? Quando você dá o mesmo peso, esses dois estariam fora do FDA, dos Estados Unidos, e aí você sobraria, das 12, sobrariam 7 marcas. Mas olha que interessante, aqui é a média, né? E aí, como é média, você não pode falar assim, não, mas olha, na média ele é bem, né? Mas, ó, ixi, esse aqui tá fora, 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 então, e esse aqui tá fora. Então, quando a gente começa a olhar cada um dos grupos, quer dizer, o oxímetro ele tem que estar bem em todos os grupos. Eu não vou falar também qual que é a única marca que fica bem em todos os grupos, né? O Ivens postou sobre esse estudo dentro do paper, como é que chama? Sunday Paper, né? Acho que você fez um Sunday Paper sobre esse estudo, e ele é extremamente completo, é um estudo bem pesado, né? Rui, eu não gosto muito de tabela, então vamos tentar com traço, tá? Aqui é o ARMS, que é aquela média quadrática que eu falei, mas vamos pegar aqui, ó, bias é erro, é desvio. Então, assim, ó, quanto maior a linha, maior o seu desvio. Branquinho ou clarinho é pele branca, marronzinho aqui é pele parda, e negro aqui ou preto é pele preta, né? Ou negra. Então, quanto maior esse traço, maior o desvio. O que é o ideal? O ideal seria que tudo tivesse nessa linha aqui, ó, zero. Eu só preciso acurado em qualquer condição. Isso fisicamente é impossível, gente. Então, o que eu preciso é ter linhas pequenas e próximas de zero.
E aí você vê isso, né? Tem marcas, eu gosto até de colocar aqui, né? Ó, essa marca aqui, ela até manda super bem, indivíduo de pele clara. Mas olha o indivíduo de pele escura, ela vai muito mal. Olha isso aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que eu falasse para o Ivens. Fala um número aí aleatório de 80 a 100. Fala aí, Ivens, um número de 80 a 100. Ah, 91 é a minha saturação, né? 91 é a minha saturação. Então, essas linhas grandes, você beira a medida aleatória, né? Então, isso é extremamente importante. E por que isso é importante para o Brasil? Quando a gente fala em tonalidade de pele, desde 2022, a gente sabe que o Brasil é um país de predominância de pessoas negras e pardas. Mais da metade da população é negra ou parda. Então, se a gente não tem um oxímetro que tem baixa interferência na tonalidade da pele, a gente tem um problema, né? Então, isso começa a potencializar. Então, veja o que a gente estava falando, né? A gente trouxe que hipoxemia oculta, ela é um equipamento, quando o paciente está saturando mal e o oxímetro não está dizendo. Alguns fatores estão associados a isso. Uma condição do paciente de baixa perfusão, tonalidade da pele, a gente comentou o movimento. Isso, você precisa então de um equipamento que ele é minimamente validado para essas condições. E será que tem? Tem. Porque quando o fabricante coloca isso, a Anvisa, eu volto agora à validação, a Anvisa vai validar aquilo que o fabricante coloca. Então, eu coloco aqui a minha taxa de variação em cada uma dessas condições. E para a Anvisa, eu tenho que estar com 4% abaixo de tudo isso aqui, e para o FDA, que é americana, 3%. Né? Então, se eu declaro isso, e aí se vocês precisam, né? Olha, comprei um oxímetro, veja isso. O seu oxímetro, ele é validado para qualquer tipo de pele? Ele é validado para qualquer nível de hipoxemia? Aqui a gente já viu, esse é o mínimo, né? Ele é validado para o movimento? Ele é validado para baixa perfusão? Ele é validado para os diferentes tipos de pacientes? Para os diferentes tipos de dedo? A nossa perfusão não é uniforme entre os dedos, a relação de dedo com capilar não é a mesma. Então, existe essa preocupação. Cada sensor, gente, tem uma infinidade de tipos de sensores. E cada sensor vai ser específico. Tem sensor de orelha, tem sensor de testa, para justamente, alguns pacientes têm síndrome de Renault. Eles já têm, por exemplo, um problema de perfusão, ou às vezes, de distal, que você não vai medir. E a gente fica buscando a saturação como se fosse o santo grau. Né? Assim, fica testando, troca de dedo, coloca no pé, coloca no joelho, coloca no cotovelo, põe no nariz, e aí a gente fica, nossa, não, saiu. Aí qualquer valor que sai, a gente pega e fala, não, olha, é isso, né? Tem que tomar cuidado. E outro ponto que eu também gostaria de comentar cuidado, curva boa, mas a curva tá boa, oxímetro ruim vai gerar curva boa. Então, às vezes, se você tem um oxímetro ruim, ele não vai te dar um bom sinal, um bom resultado, ainda que a curva seja boa. Porque a curva dele é baseada no dado que ele capta. Se ele está captando dado ruim, a curva dele também não é acreditar. A gente não vai acreditar. Tá? Então, esses são alguns fatores que a gente tem que se preocupar. E aí, cada um de vocês que tem o seu oxímetro, veja se você encontra a validação para todos esses, seja pela Anvisa ou seja pelos estudos clínicos que eu acabei de mostrar, e tem um monte de outros, né? Muito rapidamente agora, porque eu não sei como é que nós estamos de tempo aí. Opa, estamos em cima do horário. Então, rapidamente, alguns princípios, né? A gente colocou aqui, focou bastante no hospital, mas vamos colocar um pouquinho no domicílio também na medicina do sono, né? Então, aqui tem basicamente, 92, 88, 90, 88, 90. Então, para cada saturação-alvo, a gente tem uma terapia indicada. E olha que interessante, hoje na SARA, ou na Síndrome de Desconforto Respiratório Agudo, a gente não está mais falando de relação PO2-FO2, a gente está falando de saturação FO2. Então, se a gente tem, de repente, um oxímetro não validado minimamente para essas condições, a gente tem um problema. Tá? Então, qual que é a tecnologia que está dentro dos oxímetros que vocês estão utilizando nos multiparamétricos? Qual a tecnologia que vocês estão utilizando nos seus pacientes ou no atendimento domiciliar?